Oi, gente. Oi, boa tarde. Pra quem já almoçou. Oi, Cris, Isa, Fabi, Cláudia. Oi, gente, tudo bem? Cláudia. Ju. Oi, Fabi. Sejam bem-vindos. Vamos falar hoje sobre procrastinação. Procrastinação e ansiedade. Que coisa chata, né? Procrastinação e ansiedade. Deixa eu colocar aqui e vou fixar. Gente, essa live, ela não fica salva, tá? Não fica salva. Então, nós estamos tendo esses encontros aqui de 1 hora. Nós estamos na nossa semana de aquecimento pra gente entrar pra jornada do Liberte, tá bom? Então, Bru, quero participar da jornada do Liberte. Tem que se cadastrar no link. Tem que se cadastrar no link que tá lá na minha bio. Lá na minha bio, embaixo da minha foto tem um linkzinho que o cadastro é gratuito pra semana do Liberte. Aqui tá sendo só um aquecimento pra gente chegar com tudo na lacração. Oi, Eliana! Ana Cláudia, querida, boa tarde! Como vai? Tudo bem? Thelma, Nara, sejam bem-vindas. Ó, que nem tomei minhas vitaminas ainda, ó. Depois do almoço eu tomo 3 cápsulas de ômega 3. Aqui tem vitamina C com zinco e um scoop de creatina. Oi, Amanda, Nara, Simone, Jéssica. Tudo bem? Como é que tá as vitaminas do corpo de vocês aí? Como é que tá? Ômega 3, creatina. Sabia que a falta de vitamina traz sintoma de ansiedade? Bastante. Isso daqui, gente, gera vida. Oi, Meide Machado, boa tarde, querida. Vamos falar sobre procrastinação? O que é procrastinação? Escrevam aqui o que vocês entendem por procrastinação. E quem ainda não se cadastrou para a jornada do Liberte, tem que se cadastrar no link lá da minha bio, tá? É gratuito. 7, 8 e 9 de novembro começa a jornada. Eu tomo ômega, mas só passou para tomar 3 meses. Eu tomo sempre. Eu me sinto bem quando eu tomo ômega 3, parece que eu tô viva. Parece que eu tô com disposição. Ômega 3 e isso daqui, ó, creatina. Creatina, hoje os estudos comprovam que, inclusive na questão cerebral, ela tem uma ativação cerebral muito maravilhosa. Além das questões musculares, né? Da recomposição do músculo. Então é muito bom. Ó, Nara Ribeiro escreveu: não fazer o que precisa ser feito. Isso é procrastinar. Fabi, é ter muita coisa para fazer ou resolver e a pessoa fica adiando, sempre adiando. É ir adiando tudo na vida da gente. Por que a gente procrastina? A gente sabe que precisa fazer. A gente sabe que se fizer vai ajudar, vai ser maravilhoso. A gente sabe que é o melhor executar o que precisa, mas o que é que faz a gente não fazer o que precisa ser feito? O que é que vocês acham que leva a gente a não fazer o que precisa ser feito? Eu até escrevi aqui, ó, sobre procrastinação, ó, e ansiedade. Ó. Procrastinação e ansiedade têm uma forte relação,
na produtividade e é um hábito. Por que a gente fica procrastinando? Porque o nosso cérebro quer poupar energia. Eliana, tem que passar no médico antes de tomar essas vitaminas. Na verdade, ômega 3, Eliana, na nossa alimentação a gente não repõe ômega 3, a quantidade que o nosso corpo precisa. Então é bom repor. Mas sim, melhor coisa é fazer um exame de sangue primeiro. E aí? Procrastinação nada mais é do que aquele comportamento de deixar para depois. Principalmente antes de realizar uma tarefa chata ou difícil. A gente procrastina coisas que a gente julga que são chatos ou que vai ser muito difícil de realizar, que vai me dar muito trabalho e eu não quero fazer isso agora. A gente procrastina, a gente deixa para depois. E aí a gente começa a colocar coisas prazerosas no lugar dessa coisa chata para fazer. Oi, Fabi. Oi, Cris Dias. Tá? E aí, toda vez que a gente vai deixando para depois, a nossa ansiedade aumenta. Por quê? Fazer uma coisa chata vai me trazer uma angústia. E a gente já faz associação que essa angústia, esse mal-estar vai nos levar para um lugar mais ansiogênico. E a gente não quer entrar em contato com a ansiedade. A gente não quer nada que nos deixe angustiado. Nada que nos leve para esse lugar de angústia, de mal-estar. Então a gente pensa assim, não, vou deixar para depois. Eu vejo uma pilha de louça para lavar. É chato pra caramba quando eu olho para aquela louça. E aí eu falo o quê? Não, daqui a pouco eu lavo a louça, agora eu vou olhar um pedacinho da minha série. Eu substituo por um momento de prazer, para eu não entrar em contato com aquela situação que é chata, que não me traz prazer e que ela é angustiante. Então a gente não quer entrar, hoje nós somos pessoas que não toleram sensações ruins. Nós somos intolerantes a angústias, a sensação de não quero nada que seja chato. Não quero nada que me incomode, não quero nada que me tire da minha zona de prazer e de bem-estar. Então a gente entra num processo de evitar aquilo que nos traz angústia. Faz sentido ou não faz? É assim que acontece com vocês? Escrevam aqui pra mim. O cérebro de quem procrastina tende a se acostumar a só fazer uma tarefa quando o tempo tá se esgotando. O cérebro da pessoa que procrastina, ele começa a ficar viciado na procrastinação. E aí ele só vai fazer, ele só entra em ação quando o tempo tá se esgotando. Por quê? Olha aqui, eu anotei. Quando o tempo tá se esgotando, a gente tem uma descarga de adrenalina. E aí, quando a gente tem essa descarga de adrenalina, é quando a gente toma uma atitude. Então tem pessoas que esperam até os 45 do segundo tempo para executar aquilo que precisa ser executado. Porque quando ela vê que não tem mais saída, que agora ela vai ter que ser ágil, ela vai ter que correr atrás do prejuízo. Aí ela vai ter uma descarga de adrenalina que vai fazer o coração dela acelerar e ela vai ficar ativa. E aí ela vai ter uma crise de ansiedade, ela pode ser que ela tenha. Pode ser que ela tenha uma crise de ansiedade, mas ela fica esperando o tempo se esgotar para o cérebro liberar uma adrenalina e ela se tornar ativa. Se ela não tiver liberação de adrenalina, ela é procrastinadora. Ela vai deixando até o último minuto. Ela espera até não ter mais tempo. Quando ela não tem mais tempo, que ela vê, ligou o alarme, liga o alerta, socorro, SOS, meu tempo tá se esgotando. Aí o cérebro manda cortisol e adrenalina. Cortisol é o hormônio do estresse, que vai te deixar agitada. Adrenalina vai dar o taquicardia, tu vai ficar respirando, mas aí tu vai produzir. Tem pessoa que só produz quando bate o desespero. Porque é quando bate o desespero que vai ter essa descarga de adrenalina e ela vai se tornar produtiva. E aí ela começa a ficar viciada. Eu só sou uma pessoa produtiva com liberação de adrenalina.
Quando que eu libero adrenalina? Quando eu vejo que não tenho mais tempo hábil para executar algo que eu poderia ter feito com paciência, eu poderia ter pensado sobre aquilo, eu poderia ter executado, eu poderia ter feito numa estrutura maravilhosa. Mas eu não funciono dessa maneira. O meu cérebro já está acostumado a funcionar só quando tem a descarga de adrenalina, que é quando o tempo está se esgotando. E aí eu fico viciada em procrastinar. Porque eu fico esperando a hora da adrenalina vir. Quem é assim, levanta a mão. Bora lá. Quem é assim? E aí a gente até tem uma frasezinha safada que fala assim, ó. Jeitinho brasileiro, deixa nos 45 do segundo tempo. Porque tá viciado na liberação de adrenalina. Camuflagem de defesa, o retardo, pode ser. Pode ser uma camuflagem de defesa. Mas que a gente deixa chegar porque a adrenalina, ela é motivador. Do mesmo jeito que ela traz ansiedade, porque ela acelera o coração, ela dá tremedeira, ela traz palpitação. Do mesmo jeito, a adrenalina, ela é motivador. É por quê? Porque ela me faz tomar uma atitude. Pronto, tem aquelas pessoas que são super descansadas. Super descansadas. E às vezes elas precisam de adrenalina para poder tomar uma atitude, porque ela não tem vigor. Ela não é agilizada na vida. Elas precisam da adrenalina, elas têm inclusive falta de adrenalina. Então a adrenalina, ela é uma mola propulsora muitas vezes para a gente fazer algumas coisas. Por exemplo, quando que a adrenalina é importante? Vamos fazer de conta que tá chegando uma pessoa para me assaltar, tá? Tá chegando um assaltante. A resposta da descarga de adrenalina é que vai me ajudar a tomar uma atitude. A descarga de adrenalina é que vai avisar pro meu cérebro assim, ó, nós precisamos fugir ou nós precisamos lutar. É a adrenalina que me faz tomar uma atitude. A adrenalina que me faz ficar produtiva. Então tem pessoa que é descansada e que de fato ela vai esperar o tempo dela se esgotar para ela chegar nessa descarga de adrenalina e se tornar ativa. Só que isso é prejudicial para ela. É muito prejudicial. Aí nesse caso a ansiedade aparece como um motivador, mesmo que ela cause sensação desagradável. Procrastinador, ele precisa de ansiedade. Não é loucura isso? Ele precisa da ansiedade porque ele vai precisar da descarga de adrenalina que a ansiedade produz para ele poder tomar uma atitude, para ele poder executar aquilo que ele precisa, para ele poder entregar o trabalho dentro do prazo, para ele poder estudar para a prova nos 45 do segundo tempo. Se ele não tiver a ansiedade, e é nessa hora que a ansiedade entra como um motivador, como uma emoção normal. Se ele não tiver ansiedade, ele não vai fazer. Ele vai procrastinar forever. Então não é interessante? Aqui a gente vê a ansiedade como ela é correlacionada como um motivador para aquela pessoa que enrola para depois, que deixa para depois. Então nem sempre a ansiedade é ruim, tá? Nem sempre a ansiedade é ruim. No entanto, se isso acontece com frequência, se toda vez eu ficar esperando uma descarga de adrenalina para eu poder tomar a atitude que eu preciso, para executar a procrastinação, a gente pode começar a sofrer com um transtorno de ansiedade. Tem gente que vai ficar enrolando tantas vezes, ele vai depender tantas vezes que a ansiedade apareça para ele tomar uma atitude, que ele pode daí transformar essa ansiedade que estava vindo como motivadora, transformar ela em patológica, tá? Transformar ela em patológica. Bruna, mas essa sensação da descarga de adrenalina, ela é ruim. A pessoa pode se viciar nisso? Uhum. A gente se vicia em coisas ruins, tá? A gente se vicia em coisas ruins. Por que que acontece isso? Porque os níveis de estresse aumentam, o cortisol vai bater lá em cima, o nível de estresse vai aumentar, vai gerar sintoma desagradável,
vai dar taquicardia, palpitação, sudorese. Eu tava vendo ali, ó, por que a ansiedade dá dor de barriga? Porque estômago e intestino são os primeiros órgãos psicossomáticos a entrar em contato com as nossas emoções. Então, quando a gente tem uma notícia ruim, dá logo dor de barriga, corre no banheiro, dá diarreia, ou dá constipação, ou dá gases, ou dá vômito, dá náusea, dá mal-estar. O nosso corpo começa a reagir aos estímulos. Então, vai dando falta de concentração, vai dando irritabilidade, vai deixando a pessoa mais angustiada, tá? Então, a gente precisa ficar ligado nisso. A procrastinação, o procrastinador vai precisar da ansiedade. Mas se ele não tratar essa falta de motivação dele, a ponto de esperar o tempo se esgotar para ele ter uma descarga de adrenalina, lascou. Se ele não tratar isso, ele vai entrar no transtorno dentro da ansiedade patológica. E não é isso que a gente quer. Tá? A gente precisa a motivação ela tem que estar muito antes do que uma descarga de adrenalina vindo pela ansiedade. E aí que a gente precisa trabalhar. Andréia, sinto náusea. Claro, o estômago está recebendo a primeira emoção. E a emoção está vindo tudo do pensamento. Pensamento negativo, pessimista, catastrófico, ansiogênico. Vai trazendo todas essas sensações, tá? Olha que legal. Um estudo publicado na revista científica Social and Personality Psychology Compass, é um nome bem chique, defende que a procrastinação é causada por uma falha na autorregulação e na regulação emocional. Por que eu tô procrastinando? Falha de autorregulação. Tá? Eu sei que para vocês tá virado aí a imagem, tá, gente? Mas é que eu não tenho como desvirar o celular, tá? Falta de autorregulação vai me causando mau humor. Tentativa de regular o meu humor. Eu fico tentando me organizar. Eu quero me sentir bem para fazer essa coisa. E aí eu vou enrolando até a hora que eu me sinto muito bem e muito feliz para executar essa atividade chata que eu não quero executar. Eu tenho que entregar tal tarefa, mas eu não tenho vontade de entregar essa tarefa. Então eu fico tentando regular o meu humor, a minha vontade de executar o que eu preciso executar. E aí eu fico nessa busca de tentar regular o meu humor e o tempo vai passando. E o tempo vai passando. Até que eu vejo que eu tô procrastinando a tarefa na tentativa de primeiro regular as minhas emoções. Faz sentido? A gente quer toda hora se sentir muito bem para executar algo que às vezes não é muito legal. Eu quero me sentir muito forte para executar algo. Eu quero estar muito preparada para fazer tal coisa. E aí eu fico na busca dessa preparação. Eu fico na busca de encontrar a emoção certa para eu executar determinada atividade que na verdade eu não faço nada. Eu nem me regulo e eu nem executo. Eu procrastino. Tarefa procrastinada. Tá? Tarefa procrastinada. Isso significa que quando há tarefas que nos causam mau humor, nós tendemos a tentar consertar o humor ao invés de realizar a tarefa. Olha que loucura isso! Quando vocês precisam executar algo, isso estou me incluindo junto, e esse algo não é tão legal, esse algo vai me deixar mais agoniada, vai me deixar mais para baixo, eu vou ficar mais irritada, eu fico na tentativa de primeiro regular o meu humor para depois executar a tarefa. Só que quanto mais eu percebo que eu fico na tentativa de me regular, mais eu demoro para executar. E aí eu vou procrastinando aquilo que de fato eu preciso fazer. Faz sentido para vocês? Procrastinadores de plantão? Eu sei que eu preciso tratar a minha ansiedade, Bruna, mas eu procrastino isso. Eu fico tentando ficar bem comigo mesma para depois procurar ajuda. Eu fico tentando me organizar, eu fico tentando respirar, eu fico tentando ter efeito positivo, pensamento positivo, para depois eu procurar ajuda.
O nome disso é procrastinação. Você está tentando primeiro regular o seu humor para depois fazer aquilo que você precisa fazer. A maneira da gente romper com a procrastinação é fazendo o que precisa ser feito independente da tua vontade e do teu desejo. Tem que fazer atividade física. Não interessa se tu tá com vontade ou não, se tá afim ou não. Tem que fazer e vai ter que fazer e ponto final. Então, não se trata de uma questão de preguiça, não é problema na gestão do tempo, mas é uma tentativa de evitar o mal-estar causado pela tarefa. Tá? Tá sempre nessa tentativa. Eu quero me regular para depois executar. Eu quero estar de bem com isso para poder fazer isso. Eu quero me sentir muito bem primeiro para depois executar o que eu preciso. Eu quero estar muito forte para depois tomar a decisão que eu preciso tomar. E aí vai procrastinando. E a situação vai piorando. E cada vez a gente vai entrando num ciclo que é muito mais assustador e surreal. E aí tu vai procrastinando tanto na expectativa de se sentir bem no seu humor que vai se lascando. Não é preguiça o procrastinador. Não é questão de preguiça e não é questão de gestão do tempo. É falta de decisão. Eu não preciso estar me sentindo muito bem, eu estar muito de bom humor, eu preciso estar muito realizada para fazer o que precisa ser feito. Tá? A tua procrastinação tá sempre buscando a autorregulação da tua emoção. E aí, enquanto tu não arruma essa emoção, tu fica enrolando aquilo que precisa ser feito. Sabendo que a regulação emocional é a capacidade de lidar com as nossas emoções, é possível entender como isso influencia na procrastinação. Enquanto você, né, o que é se regular emocionalmente? É eu me autoconhecer a ponto de saber se eu tô bem ou não. E eu quero regular essa minha emoção. E aí eu fico procrastinando as tarefas. Tá? Atualmente, com a possibilidade de assistir sua série favorita em poucos cliques, é comum a gente pensar assim, lavar a louça é muito chato. Então eu vou assistir um episódio de algumas séries e depois, quando eu estiver me sentindo um pouquinho melhor, eu vou lá e lavo a louça. Né? Eu tô sempre tentando regular primeiro a minha emoção para depois fazer aquilo que precisa ser feito. Não é verdade? Eu tenho uma coisa muito chata para fazer, mas primeiro eu vou fazer tal coisa que me deixa feliz. Porque isso me deixa feliz antes. Isso é procrastinação. A procrastinação, ela tá baseada em você primeiro regular a sua emoção para depois você executar aquilo que você julga que é chato de fazer. Então não tem a ver com preguiça e nem com gestão do tempo. É você tentando se sentir feliz para fazer algo que é chato, que você não gosta, que é ruim. Faz sentido? Escrevam aqui no comentário. Bruna, tô me enxergando nisso. Bruna, eu sou procrastinadora. Ou não, Bru, eu não sou procrastinadora. Eu executo o que precisa ser executado. Ó, o que eu coloquei aqui sobre a procrastinação e a ansiedade? Fenômeno mais relacionado ao mecanismo de regulação emocional do que ao tempo. A procrastinação, todo mundo diz, eu fico deixando para depois, Não é uma questão de tempo. A culpa não é do tempo. A culpa não é da preguiça. A culpa é você tentando se sentir bem para poder executar algo que é chato. Mesmo que tu se sinta bem, na hora de executar algo que é chato, esse chato vai continuar sendo chato. Ele não vai ficar legal só porque tu fez algo bom antes de executar ele.
Bruna, eu tenho uma planilha enorme para entregar, eu tenho prazo para entregar e eu fico enrolando para entregar. Por quê? Porque tu tá esperando o momento que tu vai amar fazer aquela planilha chata pra caramba que tu tem que entregar. E aí o que que tu faz? Tu deixa o tempo se esgotar pra tu ter uma descarga de adrenalina e só aí tu se tornar produtiva. E aí a gente vai entrando nesse ciclo vicioso de procrastinação. Procrastinação tá falando sobre regulação emocional. Não é falta de tempo e também não é preguiça. É você tentando se organizar dentro das suas próprias emoções. Tá? Então, uma tarefa que é aversiva pra gente, que causa incômodo, é algo muito subjetivo e pessoal. Por quê? Para algumas pessoas, lavar a louça é chato e ela fica procrastinando para lavar a louça. Para outras pessoas, lavar a louça é algo muito terapêutico. Ela ama, ela liga uma música, ela dança, ela lava a louça, ela sente prazer em ver aquela louça limpa. Então é muito pessoal. Às vezes é angustiante para um e não é angustiante para outro. Mas o que é que eu tô falando aqui sobre a procrastinação? Independente do que seja que você procrastina, a ideia aqui é, a gente procrastina algo que a gente quer se sentir bem. Esse algo, ele me gera coisas ruins, mas eu fico buscando uma maneira de me sentir bem fazendo aquilo. Isso é muito forte, gente. O que que a Lana escreveu? Bru, eu não me considero procrastinadora. Algumas tarefas de casa, faço tudo. Vou à igreja, vou ao mercado, saio. Agora me sinto procrastinadora em relação a andar de moto. Sei que se eu pegar a moto, eu consigo ir, porém o medo não deixa. Então isso aqui não é uma questão de procrastinação, Alana. É uma questão de tratar o seu medo, tá? Aí é uma aversão a um trauma, tá? Aí não é tipo, tô procrastinando isso. Não. A procrastinação são coisas que a gente faz, que a gente tem habilidades, capacidades, que precisa fazer, mas que a gente fica protelando a execução daquilo. E aí a gente espera os 45 do segundo tempo para tomar uma atitude. Isso é procrastinar. Agora, Bruna, tô procrastinando isso não é procrastinação. Você precisa tratar o medo de andar em cima da moto. É outra história, é outra situação, tá? Não tem a ver com a procrastinação. É medo baseado em trauma, provavelmente. Deixa eu baixar um pouquinho mais esse aqui que tá muito alto. Tá bom? Então a gente precisa tratar, ó. Tratar. Como que a gente vai tratar isso? A gente vai sair desses lugares. Eu quero ajudar vocês a saírem desse lugar de procrastinação, de medo, de esperar, de não encontrar sua regulação emocional. E é por isso que a gente tá fazendo essas lives aqui, tá? Pra entrar dentro do programa Liberte-se, pra gente entrar na jornada aquecida. A jornada do Liberte-se vão ser 3 dias, é gratuito, é um evento gratuito, mas vocês precisam se cadastrar. O link tá lá na minha bio, tá? Embaixo da minha foto tem um link, vocês têm que se cadastrar para poder participar do evento Liberte-se da Ansiedade. Tami, o meu medo é exercício, mas quando consigo ir, me sinto tão bem, mas fico me sabotando. Pronto, isso aqui geralmente a gente faz, a gente fica procrastinando a ida de fazer atividade física. E aí a gente espera, quando não tem mais o que fazer, que dá uma descarga de adrenalina ou que alguma coisa ruim acontece com a nossa saúde física pra gente tomar uma atitude. Não importa o humor que você tá sentindo, a regulação do humor. O que precisa ser feito tem que ser feito. Precisa ser feito. Não é pelo que você está sentindo, mas é pelo fato de executar. Eliana, e quando fica com o mesmo pensamento, é o quê? É repetição de pensamento. É um pensamento vicioso, repetitivo. Tá presa dentro de um ciclo de pensamento negativo. Pessimista. Não vou conseguir, não vai dar certo, isso não é pra mim.
catastrófica, catastrofização. E a gente vai entrando naquele looping. Tá? Para pessoas com ansiedade, é comum pensar demais sobre as tarefas. A gente fica pensando e imaginando tudo que tem que fazer. E aí a gente pensa tanta coisa que tem para fazer e fica só pensando e não faz nada. Não é verdade? Então, isso também aumenta a sensação de mal-estar. Quando eu paro e penso, meu Deus, eu tenho que levantar, eu tenho que fazer o café da manhã, deixar os meninos na escola, buscar, voltar, eu tenho que fazer o almoço, organizar, ligar para fulano, ligar para ciclano. E aí eu fico pensando tudo aquilo para fazer, paraliso ali, fico ruminando aquele pensamento e não executo nada do que eu tenho que executar. Não faço nada do que eu tenho para fazer, porque daí já começa o mal-estar. Quando começa o mal-estar, eu começo a tentar me regular dentro desse mal-estar para só fazer o que precisa ser feito depois que eu estiver me sentindo bem. E aí já era. Já entrei num processo de procrastinação. Procrastinar aumenta os níveis de ansiedade. E aí eu vou ficando ansioso porque eu sei que tá passando tempo e eu não tô fazendo nada. Tá fazendo tempo e eu não tô me posicionando. Tá passando tempo e eu não resolvi nada. Tá passando tempo e eu ainda não busquei ajuda para tratar minha ansiedade. Tá passando tempo, eu tô procrastinando, achando que eu dou conta sozinha. E aí eu não tô fazendo nada. Eu tô paralisada no mesmo lugar, nos mesmos pensamentos, vivendo um ciclo repetitivo e ansioso. Procrastinar aumenta os níveis de ansiedade, visto que a pessoa pode continuar pensando muito na tarefa que esteja fazendo outra coisa, mesmo que esteja fazendo outra coisa. Então eu tô procrastinando. Eu tenho que lavar louça, tá? Vamos fingir que eu tenho que lavar louça. E eu não quero lavar louça, eu tô procrastinando isso. Então eu faço o quê? Eu fico lá no meu celular, procrastinando, mas eu tô aqui no celular, mas a minha cabeça tá lá, e que saco, eu tinha que estar lavando a louça, eu tinha que estar fazendo alguma coisa, e eu fico presa aqui no celular, e aí eu vou enrolando, eu vou procrastinando, mas e olha a energia mental que eu tô gastando, porque eu não tô nem lá lavando a louça direito, e nem tô aqui no celular direito. Mas eu tô o quê? Tentando regular a minha emoção, pra hora de eu ir lavar a louça, eu tá me sentindo muito bem. Muito feliz, muito animada com aquilo. Não vai acontecer. Tá? E aí, se a gente não trata, gente, a procrastinação pode ficar relacionada a um transtorno mental. Olha o tanto que é sério. Se a gente não tratar isso daí, a gente pode entrar num transtorno mental. Então, a gente precisa perceber, tô adiando muitas tarefas, tô entrando num processo de ficar toda hora adiando, a gente precisa buscar ajuda para encontrar essa regulagem emocional. As suas emoções, elas estão fora do eixo e precisa se reorganizar. Procrastinar é um hábito. Procrastinar é um hábito. E eu sei que muitos de vocês tentam se livrar, né? Mas que simplesmente não sabem como fazer. Até porque vocês muitas vezes não sabem nem de onde que vem esse hábito. Então, que tal a gente começar pela regulação emocional? Aprender a regular as suas emoções. Aprender a se conhecer. Aprender a pensar no que está pensando, aprender a questionar o pensamento, aprender a regular essa emoção, para eu poder executar aquilo que precisa ser executado. Senão eu vou ficar presa nesse looping forever. Então a gente precisa aprender a se regular emocionalmente, se conhecendo, através do autoconhecimento, através do questionamento, através da cura de traumas, né? Através de se reorganizar emocionalmente dentro dessa questão, para parar de procrastinar.
Bruna, não querer conviver com outras pessoas por medo e procrastinar ou fugir de situações com pessoas, o que seria? Na verdade, não é que tu foge, não é fugir, né? Isso não é... Vejam bem, não misturem a procrastinação com outras necessidades, tá? Não querer conviver com outras pessoas tem que ver uma questão mais depressiva, né? Porque nós somos seres sociais. A gente precisa das pessoas. Então, é tentar se compreender. Por que eu não tô querendo conviver com outras pessoas, né? Por causa do medo. Esse medo, que medo é esse? Precisamos tratar esse medo. Fugir de situações em que as pessoas estão. Isso é mais um processo traumático e fóbico. Não tem, às vezes, a ver com a procrastinação. A procrastinação que a gente tá falando aqui, gente, eu deixo pra depois uma tarefa que pra mim é muito difícil, que é muito chata de fazer. E aí eu fico procrastinando. Agora tem coisas que a gente precisa tratar, porque eu não posso simplesmente não viver mais com pessoas. Nós somos seres sociais. Então eu preciso me entender dentro dessa realidade. Por que eu não quero mais viver com esse grupo? O que aconteceu? Se eu não vou mais viver dentro desse grupo, aonde que eu vou me encontrar? Aonde que eu vou conseguir me inserir? O que está acontecendo? A gente precisa se reorganizar dentro das nossas experiências de vida. Tá? Experiências de vida. Tenho muito medo desse desequilíbrio emocional. Não precisa ter medo do desequilíbrio emocional. A gente só precisa aprender a se reorganizar dentro disso. Porque todo mundo se desequilibra emocionalmente, né? Às vezes a gente tá muito feliz, daqui a pouco a gente tá muito triste, a gente às vezes vive numa inconstância. Mas a gente, quando começa o processo de se conhecer, a gente começa a regular essa emoção. Por que eu tô desse jeito? Por que tá acontecendo assim? Isso aqui que eu tô sentindo veio de algum gatilho externo ou é de algum gatilho interno, de algum pensamento? E aí a gente faz a busca para se regular emocionalmente. Então a ideia não é te trazer medo. A ideia é ajudar você a encontrar o equilíbrio de uma maneira mais fácil. Tassi, quando falo com você, a ansiedade some. Ô, Glória! Eliana, eu fico só pensando de ficar doida e dar algum trabalho pro meu filho, né? Ó, ansiedade não causa morte, ansiedade não causa loucura e ansiedade não faz desmaiar. São 3 verdades sobre a ansiedade que o ansioso precisa ouvir. Fico bem demais, você traz uma paz. Amém, Tassi. Deus colocou na nossa vida. Você tem uma personalidade incrível. Amém. Aprendi a lutar com a ansiedade com você. Isso é bom demais. Bruna, antes de conhecer a ansiedade, eu ficava desequilibrada. Hoje tenho controle, graças a Deus. Olha isso. A Rose, né? Ficava desequilibrada, porque é isso que a ansiedade faz. A ansiedade é um óculos que deixa a gente enxergando tudo de maneira equivocada. Medo, 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 assusto, tô assustada, assustada, medo, medo, morte, morte, enlouquecimento, desespero, taquicardia. É isso que a ansiedade faz. O que a gente precisa aprender é levantar esse óculos e enxergar a realidade. Ela é uma distorção cognitiva. Então a gente precisa aprender sobre ela. E quando a gente começa a aprender, a gente começa a se regular. Mas para isso você precisa aprender. Você precisa estar dentro da jornada do Liberte-se para aprender o que fazer. Você precisa ser a primeira pessoa a querer sair desse lugar, a colocar a mão na massa por vocês. Né? Então, eu faço um super programa, eu faço todas as estratégias para ser fácil, para ser de acesso a vocês, para vocês executarem, mas às vezes, vou ver, depois eu vejo. Aí quando tem uma crise de pânico, entra em desespero, me manda mensagem. Não sei mais o que fazer, eu não aguento mais, ó céus, ó vida. Mas quando eu tô fazendo uma live, ou quando eu tô dizendo, gente, se cadastrem aí, ó, que vai ter a jornada do Liberte-se, que eu vou trazer ensinamentos práticos, porque eu passo o dia inteiro fazendo isso,
Não faz, não participa, não vai, não entra. Cria um programa estruturado, liberte-se da ansiedade. Passo horas gravando aula por aula, tópico por tópico, para vocês só receberem o ensinamento, debruçar aqui, participar das mentorias. Enrola, enrola, mas enrola. O nome disso é procrastinação. Daí o que que ela espera? Espera o tempo se esgotar, para ela ter uma descarga de adrenalina, e aí sim a bonita toma uma atitude completamente ligado com a ansiedade. Ó, forte relação é um hábito. Tá, mexe com a tua produtividade. Mexe com a tua produtividade. Então, é decisão. É decisão, é escolha. Não tem fórmula mágica. Não é o remédio que vai te sarar. Não é o antidepressivo que vai te tirar. Não é o benzodiazepínico que tu tá tomando. Não é o Rivotril. Não é isso. É a reestruturação cognitiva. É a reprogramação do cérebro. Tira o remedinho pra tu ver se não volta tudo rapidão. E não volta pior ainda. Vai voltar pior. Por quê? Porque aqui não foi reprogramado. Aqui o ciclo tá funcionando da mesma maneira. Então, quando tu tirar o abafador, que é o benzodiazepínico que tu toma, o calmante, o antidepressivo, tudo volta, porque tá tudo pulsando lá dentro ainda. Os medos, os traumas, as experiências não ressignificadas, as crenças limitantes. Não vai fluir. Não vai fluir. E o que que a procrastinação faz com vocês? Tá justamente te dizendo, olha, vamos se regular essas emoções, vamos buscar entender como que funciona essa regulagem emocional, tá? Então a gente precisa funcionar em relação a isso, tá? Funcionar. Isso é prioridade. É questão de prioridade, não tem fórmula mágica. Não tem fórmula mágica. Não tem fórmula mágica. É questão de prioridade. Ou a gente prioriza isso, porque às vezes a gente não quer priorizar a nossa saúde mental, mas a gente prioriza um monte de outra coisa, né? A gente não vou entrar num programa Liberte-se, porque eu não tenho condições de pagar R$40 no mês, a parcela de R$40 no mês. Mas eu compro uma pizza no final de semana de 60. Mas eu compro uma blusinha de 200 e parcelo em várias vezes. Mas cuidar da minha saúde mental, isso não dá certo. Isso eu não tenho dinheiro. Isso não funciona comigo. Não é verdade? É questão de prioridade. Então, a gente precisa escolher aquilo que está sendo a nossa prioridade. Né? Se a gente tem uma doença, a gente não pergunta quanto que o médico cobra. A gente vai lá e diz, pelo amor de Deus, eu faço qualquer negócio, mas me trate. Mas quando se trata de saúde emocional, a gente quer tudo de graça e a gente quer que façam uma fórmula mágica. Então é escolha. Infelizmente é escolha. É posicionamento. Tá? Bruna, eu vivo indo em médicos achando que é algo físico porque fico pensando como o pânico e a ansiedade faz doer tanta coisa. É dilacerante o que o pânico e a ansiedade fazem no corpo físico da gente, tá? E aí o ciclo do medo, Bruna, vai nos levando para esse lugar. Tem uma hora que a gente se assusta com aquilo que tá gerando no corpo. Porque a pele fica dolorida. A gente tem dor na pele, né? Tem dor no corpo, tem dor... Dói a cabeça, dói o couro cabeludo, dói tudo, absolutamente tudo. E aí, a gente só acha que é algo físico, que é algo biológico. E não é. É emocional. Fibromialgia, gente. Pode dor que fibromialgia causa. E é de fundo emocional. Para vocês terem noção do quanto a nossa psique é a coisa mais importante que a gente tem que cuidar. Porque a mente adoecida, ela adoece o nosso corpo inteiro. Hoje é comprovado cientificamente, câncer, muitas doenças, elas vêm da nossa mente. Elas vêm da nossa cabeça. Elas vêm da nossa psique. Porque as nossas células,
elas se comunicam com os nossos pensamentos através das conexões sinápticas, através das nossas conexões neurais. Então, uma pessoa que está aprisionada ali num pensamento de morte, um pensamento de doença intenso, o dia inteiro aprisionada pensando naquilo, qual é a informação que o cérebro dela está mandando para todo o corpo? De doença. O tempo todo a informação que ela está mandando é morte. O tempo todo a informação que ela está mandando é estamos em perigo. Então o corpo dela todo reage àquela informação assustadora. E aí é claro que ela não vai sentir prazer e bem-estar. É claro que ela não vai estar relaxada. É claro que ela não vai estar sentindo sensações boas. Ela tá desesperada. O corpo dela vai dar palpitação, vai doer, vai causar inúmeras coisas, porque a mente dela tá enviando a informação. Eu tenho até um cardzinho que eu até nem postei ainda, que eu produzi para vocês, falando justamente sobre isso. Nossos pensamentos informam as nossas células. Então, é importante a gente cuidar com aquilo que tá pensando. Tem que tratar. Bruna, não consigo organizar meus pensamentos. Você precisa aprender a reprogramar a sua mente. Você precisa aprender a questionar os seus pensamentos, a enfraquecer pensamento negativo, pensamento disfuncional, pensamento pessimista. Se não aprender, vai virar no ciclo vicioso. Porque tu pensa uma coisa ruim, tu libera uma energia química neural, vem o sentimento da angústia e tu se comporta. E aí entra naquele ciclo que nós falamos na live de ontem. Pensamento, sentimento, comportamento. Pensamento, sentimento, comportamento. Qual é a estratégia para eu sair desse comportamento vicioso? Para eu sair desse ciclo vicioso? Trocar o comportamento. As coisas só vão mudar quando você agir diferente. As coisas só vão mudar quando você começar a agir de forma diferente. O resultado das suas ações estão te mostrando que tu tá sempre no mesmo looping. Presa no mesmo pensamento. Então, a gente precisa alterar a forma como se comporta. Pamela, ontem eu estava com ansiedade e aí comecei a assistir seus vídeos e foi passando. Vai alterando, por quê? Porque tu tá alterando a cognição. O vídeo tá te trazendo informação e tá te dando um alerta para tu pensar de uma maneira diferente. Qual é a chave de tudo isso agora, Pamela? É você começar a alterar o comportamento. Pega e vai assistir uma coisa que é produtiva, vai fazer algo por você, né, fisicamente que é produtivo. Eu tenho que ir alterando o meu jeito de me comportar, o meu jeito de reagir, para o meu cérebro começar a criar um novo circuito de pensamento que não aquele vicioso e catastrófico. Tem que fazer isso. Agora, quem tá aqui tem que se inscrever na jornada do Liberte-se. Isso é uma alteração de comportamento. A jornada vai ser 7, 8 e 9. É gratuito. Só precisa se cadastrar online. Vai ser tudo online, gratuito. Só precisa se cadastrar na minha bio. Podem convidar quem vocês quiserem, quantas pessoas quiserem. Pra gente poder sair desse ciclo. Jornada Liberte-se da Ansiedade. Oi, Mila, tenho muito medo de passar mal, meu nome é Mila. Pronto, o medo já está acionado. O medo acionado vai acionando todos os sintomas físicos no corpo. Agora a gente tem que descobrir por que você tem medo de passar mal. Quando que esse medo começou? O que ele significa para você? Aonde que esse medo pode te levar? Por que você tem que passar mal? Como que você sabe que vai passar mal? Então a gente precisa ir conversando com a nossa mente. A grande maioria de vocês não para pensar no que está pensando. O pensamento vem, vocês acreditam, acolhem ele no coração, porque de fato ele está trazendo sintomas para o corpo. E aí vocês se comportam fugindo da ansiedade. E aí a gente vai entrando num ciclo vicioso. Pensamentos, emoção, comportamento. Pensamento, emoção e comportamento. Para romper isso, a gente precisa alterar o comportamento.
Para eu romper com a procrastinação, eu preciso alterar o comportamento. Se eu deixar para chegar ali só quando o meu tempo já tá se esgotando, para eu ter uma descarga de adrenalina, eu vou ficar presa nesse looping. E essa ansiedade aqui vai se tornar patológica. Em pouco tempo eu vou estar desesperada, sem produzir nada, procrastinando e ainda cheia de ansiedade. Tá? Andréia, já estou inscrita, muito bem. Agora convida alguém, Andréia. Convida aí as amigas que tu sabe que sofrem de ansiedade e manda o link para elas e diz, amigas, ó, bora. Bora lá com a Bruna que vai ser lacração, bafônico. Ó, Kaline, procrastino demais, até coisa simples. Por que, Kaline? Porque tu tá tentando regular tua emoção para que tu venha se sentir bem para executar as coisas simples que tu não tá com prazer de executar aquilo. Mas nem precisa de prazer, só precisa executar. Tem coisas que às vezes a gente vai fazer mesmo sem vontade, mesmo sem estar sentindo o maior amor do mundo, mas a gente precisa executar. Faz parte da nossa vida. Eu tenho que entregar um relatório pro meu chefe, não tô afim, mas eu tenho, é minha obrigação, faz parte do meu trabalho. Tá? Pamela, a ansiedade é só medo? A base da ansiedade é o medo, ela é uma resposta emocional do medo. Então precisa tratar o medo. Tá? Dentro do programa Liberte-se, nós temos a tríade do medo, onde a gente trata medo da morte, medo dos sintomas físicos e medo das doenças. Tenho medo de ficar doente. Falamos do processo hipocondríaco, então é muito legal. Roberta, tô tendo crise de pânico toda vez que saio sozinha. Já criou uma memória traumática, Roberta. Tem que tratar esse medo. Tratar o medo para tu não entrar dentro de um processo agorafóbico. Tá? 1 hora de live, lacração. Todos vocês precisam estar na jornada, porque eu sei que eu posso ajudar vocês. Eu tô ajudando pessoas, eu amo fazer isso. Eu quero ajudar vocês. Eu não sou uma pessoa que só vende curso na internet e abandona os seus alunos. Não. Eu sou uma psicóloga que pega na mãozinha e eu acompanho de fato, de perto. Mas precisa de posicionamento, decisão e escolha. A primeira escolha hoje é entrar no link lá e se cadastrar e convidar pelo menos mais uma amiga. Amanhã, vou dizer o tema da live de amanhã, tá? Deixa eu dizer pra vocês o que a gente vai falar amanhã. Amanhã eu vou falar com vocês 9 hábitos que vocês têm, 9 hábitos safados que vocês têm e que aumenta a ansiedade, que só aumenta a ansiedade. Tem 9 coisinhas simples do dia a dia, mas que faz assim, ó, sobe tua ansiedade lá em cima. Esses hábitos que eu vou mostrar pra vocês, que é pra gente alterar esses hábitos e começar a diminuir a ansiedade. São 9 coisas simples. E eu já tô até imaginando vocês dizendo, Bruna, eu faço isso. Bruna, eu faço isso. 9 coisas simples. Mas por que é hábito? Porque vocês já estão acostumadas a fazer sempre a mesma coisa. Mesmo que o resultado seja o mesmo e mesmo que o resultado seja ruim, vocês continuam fazendo do mesmo jeito a mesma coisa. E é por isso que às vezes a ansiedade não vai embora. Porque vocês não estão alterando o ciclo. Atitude é a palavra-chave, tá? Amanhã vou ser pontual, meu celular não vai descarregar em nome de Jesus, Kaline. Amanhã de 1 hora vocês vão estar aqui comigo de novo para mais uma live bafônica. Por quê? Essas lives não ficam salvas. Essas lives é para quem tá ao vivo comigo. Quem não tá, perdeu. E isso aqui é um aquecimento. Isso aqui é um aquecimento para nossa jornada liberte-se da ansiedade. Liberte-se. Bruna, por que tanto pensamento o tempo todo? Porque quanto mais a gente alimenta o pensamento ruim, mais ele cresce. E mais ele dá frutos. E aí ele começa a trazer filhotes. Um pensamento ruim, uma raiz de pensamento ruim faz gerar uma árvore maligna.
de pensamentos ruins. E a gente precisa tratar justamente isso. Tá? Consegue vencer o pânico sem medicamento, Roberta? Consegue sim. É possível sim. Quero você dentro da jornada Liberte-se, Roberta. Tá? Quero você dentro do Liberte-se da Ansiedade. Tem que se cadastrar. O link tá na minha bio. Lá na minha fotinho embaixo tem um link. Clica lá e se cadastra. Só precisa do e-mail. É grátis, gratuito. Só precisa do e-mail e aquelas pessoas que quiserem entrar no grupo do WhatsApp. Que daí a gente vai mandar as informações bem certinha. Informação bafônica caliente para quem entrar no coisinha lá. É só se cadastrar, gente. Só o e-mail que precisa. E é menos de 30 segundos vocês já estão cadastradas e vão participar da live, tá? Vai, Robertinha, vai lá, vamos lacrar. Vamos lacrar. Me cadastrei ontem. Bora, Kaline. É possível, gente. Eu vivia nesse lugar, né? E hoje, de fato, eu carrego essa cura e transfiro e passo aquilo que eu posso pra vocês. De todas as maneiras pra vocês entrarem nesse lugar, né? Quem tá no programa já tá contando aí, já tá dentro do processo. Cada dia tem sido uma novidade melhor que a outra para as alunas do programa, né? Quem tá fazendo direitinho, quem tá engajada, cara, é escolha, é decisão. As coisas só mudam quando a gente muda. As coisas só mudam quando você escolhe. Eu nunca vi ninguém sofrer de dor no estômago e passar anos e anos sem ir num gastro. A pessoa vai no médico, ela vai buscar ajuda, ela precisa buscar tratamento porque aquilo vai matando ela, tá corroendo ela. Mas quando se trata da mente, a gente nunca quer. A gente não quer o psicólogo, a gente acha que, eu vou, é muito caro, não, eu vou conseguir, eu vou pensar positivo, é só pensar diferente, é só sair. Não é assim. Não é assim. Tem estudo, tem ciência por trás disso. Como que a gente vai reprogramar uma mente? Como que eu vou entender o meu medo? Como que eu vou ressignificar um trauma? Então, isso tem que ser a nossa prioridade. Uma mente saudável, ela vai fazer com que tudo ao meu redor prospere, com que tudo vá bem. Eu vou bem no meu casamento, eu vou bem no meu trabalho, eu vou bem dentro da minha casa. Quando a gente não tá com uma mente cativa, aprisionada dentro de um cativeiro, todas as demais coisas vão melhorando. Mas é uma escolha. É uma decisão. É uma decisão. Tá? Então decidam, clica lá, vai lá no Bruna Gallert agora, se cadastra, convida mais uma amiga e amanhã eu venho para nós falarmos de 9 hábitos safados que vocês vão ter que romper, ó. Game over, tá bom? Beijo, beijo. I love you so much. Uma terça-feira bem bafônica. E amanhã, 13h, a gente tá de novo aqui nesse bate-local. Beijo no coração. Tchau.